Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer, obviamente, à Casa da Arquitetura e aos curadores da exposição Infinito Vão, a nossa presença aqui. Este painel tem o tema Arquitetura como Infraestrutura. Eu irei fazer uma pequena introdução, só para nos dar algumas linhas que depois poderemos desenvolver na nossa conversa a seguir. Depois teremos uma apresentação do Carlos e depois o Alexandre fará, assim, já no âmbito da nossa conversa, apresentar um pouco aquilo que tem sido o seu trabalho ao longo destas décadas. Antes de mais, portanto, a nível do tema que nos traz aqui da arquitetura como infraestrutura, que é, creio eu, fundamental a nível global, a nível internacional nos dias de hoje, mas que creio que também traz especificidades no âmbito do contexto brasileiro, portanto, devido à sua história, aos seus desafios e dilemas que se apresentam. Gostaria de, primeiro, antes de mais, dizer que esta questão da infraestrutura na sua relação com a arquitetura é um tema que tem estado nos últimos anos na ordem do dia. É importante também tentar perceber porque é que isso acontece. Diria que basta ver o conjunto de publicações, exposições, conferências que têm sido feitas nos últimos anos no âmbito desta temática, desta abordagem, diria, mais infraestrutural. Por exemplo, creio que um dos fóruns de debate mais relevantes dos últimos anos, o site, na verdade, eFlux, que teve uma derivação arquitetónica um bocadinho posterior, portanto era um site relacionado acima de tudo com as questões mais da arte, mas que criou uma plataforma especificamente relacionada com a arquitetura. Antes disso acontecer, não deixa de ser muito relevante que lança 2 números do eFlux Journal, que é a publicação da plataforma eFlux, exatamente sobre este tema e com este título, Arquitetura como Infraestrutura, Architecture as Infrastructure. Quando nós folheamos, de facto folheamos, e é uma forma de dizer, porque está disponível na internet, e é na internet que nós vemos, já não é propriamente folhear, mas quando nós vemos a quantidade de temáticas diferentes, de pontos de vista, de perspectivas críticas que hoje em dia a infraestrutura traz, nas suas dimensões, diria, ecológica, social, política, portanto, trazendo arquitetónica, urbana, obviamente, territorial, trazendo um conjunto de novas questões que se agregam à volta desta grande temática da infraestrutura, nós temos bem consciência, estou-me a lembrar das questões das migrações, portanto, há um conjunto de fenómenos hoje que estão sobre este chapéu de chuva da infraestrutura na sua relação com a arquitetura, creio eu que é fundamental. Lembro-me, além da eFlux, por exemplo, publicações como a New Geographies ou a Bracket, nos últimos anos, têm claramente assumido essa condição infraestrutural, diria também que paisagística, que é muito interessante nessa relação. Há uma série de teóricos que têm trabalhado muito com novos conceitos, como o urbanismo infraestrutural, infraestrutura paisagística. Portanto, um conjunto de novas questões que têm surgido nos últimos anos que nos dão um âmbito de relevância em relação a este tema. Dizer também que esta questão da infraestrutura, e todos nós temos uma ideia, como arquitetos, do que é que chamamos de infraestrutura, na verdade também tem um aspecto que me parecia importante. Eu vou só fazer muito brevemente uma série de notas a nível da história de como esta questão da infraestrutura, da relação da infraestrutura com a arquitetura, que são extraordinariamente relevantes.
e que nos trazem um conjunto de questões que depois teremos que trazer para o contexto brasileiro e para o debate contemporâneo perante os desafios que temos pela frente. Basta pensar, por exemplo, e um dos temas que me parece crucial, que iremos depois desenvolver na nossa conversa, é esta dicotomia entre a dimensão técnica e a dimensão social da infraestrutura. Portanto, que eu creio que é fundamental se pensarmos, por exemplo, para já, cá em Portugal, na Baixa Pombalina, que é um projeto amplo de reestruturação da cidade que tem uma dimensão infraestrutural, portanto, isso creio eu que é importante perceber que desde aí que está presente. Mas quando pensamos, por exemplo, na transformação do Barão de Haussmann em Paris, na sua dimensão técnica, acima de tudo, portanto, como é essa transformação, como é que se transforma uma cidade histórica numa nova metrópole, portanto, e tentando controlar essas forças e essas energias que se geram dentro daquilo que nós podemos chamar o fenómeno metropolitano, e pensar também que essa outra dimensão social também surge no programa moderno, no projeto moderno, com os diferentes planos, ideias e conceitos que se envolvem, desde a Cité Industrielle do Tony Garnier, às Villes Radieuses, às cidades lineares dos construtivistas russos, portanto, inclusive nos congressos internacionais de arquitetura moderna e na célebre, embora ingênua, Carta de Atenas, nós temos a própria circulação assumida como uma função urbana. Portanto, nesse sentido, nós percebemos logo que há aqui uma relação profundamente infraestrutural, e a infraestrutura, diria eu, é determinante para a própria ideia e para a própria concepção moderna que surge da arquitetura e do urbanismo. Referir, portanto, também que dentro de um âmbito mais tecnológico e, acima de tudo, na segunda metade do século XX, temos também pontos fundamentais de debate desta questão da relação da arquitetura com a infraestrutura. Basta-nos lembrar um arquiteto que hoje em dia está aí na ordem do dia, com imenso interesse, imensa investigação que tem sido feita a partir da obra dele, que é o Cedric Price, por exemplo, que é de facto um arquiteto com um pensamento estratégico, uma forma de pensar a arquitetura, a sua disciplina, os seus desafios, e como o arquiteto tem uma função que extravasa aquilo que normalmente é meramente o desenho e a composição de um objeto, portanto, isso está marcado na história, e creio que o Cedric Price é uma referência absolutamente incontornável dentro desse processo, mas também pensarmos nas derivações especulativas dos anos 60 e início dos anos 70, com os archigram, com o superstúdio, com a sua ideia distópica, diríamos, da sua supersurface, que na verdade era um plano horizontal, portanto uma arquitetura sem paredes, meramente reduzida a um plano horizontal, infraestruturado tecnologicamente e a nível também, obviamente, do conforto ambiental, por exemplo. Portanto, temos aqui uma componente importante. Até ao limite, poderíamos acrescentar também aqui, obviamente, e também no contexto anglo-saxónico, do Rainer Banham, o historiador Rainer Banham, que na sua polémica provocação nos apresenta com o François Dallagré a ideia de home is not a house, em que reduz a casa à sua dimensão infraestrutural com uma bolha, o tal environmental bubble, que seria simplesmente uma membrana que nos separaria o espaço controlado interior em relação ao espaço exterior, que também está refletido, por exemplo, em autores fundamentais como o Buckminster Fuller. Dizer que, ainda antes de apresentar os nossos convidados, que hoje, de facto, temos essa dimensão infraestrutural perfeitamente presente nos debates arquitetónicos. Se pensarmos um pouco noutro dos temas que iremos depois desenvolver na nossa conversa, a relação entre o privado e o público, acima de tudo em momentos em que a diminuição ou a rarefação do investimento público faz com que nós hoje pensemos a infraestrutura eventualmente como o último reduto em relação a uma possibilidade de intervenção, uma escala global na cidade. Portanto, isso é uma questão extraordinariamente relevante nos dias de hoje. Portanto, essa possibilidade de pensar quase como o último reduto, através da infraestrutura nós conseguirmos fazer ou responder
àquilo que já não conseguimos responder eventualmente através, em tempos neoliberais como os nossos, de responder àquilo que normalmente a dimensão pública, da promoção pública, cumpriam até aí. Portanto, creio eu que todas estas questões nos permitem pensar a relevância em relação a este debate. Mas isto são uma última referência também, obviamente, que é importante aqui, ao OMA ou ao Rem Koolhaas, nessa dimensão infraestrutural. Basta pensar na entrada na Bienal de Veneza, que teve a curadoria do Rem Koolhaas, quando tínhamos aquele teto falso sobre a cúpula e percebíamos bem o impacto. O Koolhaas dizia alguma coisa como 60% das decisões dos arquitetos hoje estão escondidas daquilo que normalmente é o campo onde os arquitetos gostam de atuar. Portanto, e que essa determinação é hoje determinante, todo esse aspecto infraestrutural é inescapável no âmbito da produção arquitetónica. Portanto, isto como introdução é simplesmente um lançamento de temas e de algumas referências que depois nos poderão ser úteis. Queria apresentar muito brevemente, porque tem as biografias dos nossos convidados disponíveis nos folhetos que foram distribuídos. Portanto, vou só um pouco para identificar cada um dos convidados, dar só 2 frases sobre a sua biografia, que vou ler. O Carlos Alberto Maciel, que irá apresentar já de seguida algumas das suas obras e da sua perspectiva. Acabei de saber que o Carlos Alberto Maciel, na verdade, trabalha e investiga exatamente na sua tese sobre a arquitetura como infraestrutura. Portanto, temos aqui alguém que tem verdadeiramente um domínio sobre estas questões, mas, portanto, o Carlos Alberto Maciel, que é arquiteto, mestre e doutor em Teoria e Prática do Projeto na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta questão também do lugar também pode ser relevante para a nossa discussão depois. Portanto, é sócio fundador do Arquitetos Associados, um estúdio colaborativo com sede em Belo Horizonte. Portanto, aqui já à minha esquerda o Alexandre Delijaikov, que é arquiteto da Prefeitura de São Paulo e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, que, não fazendo uma apresentação formal, já a seguir na nossa conversa, iremos exatamente começar por uma tentativa de perceber a extraordinária relevância que o seu trabalho nas últimas décadas tem produzido no contexto brasileiro e como, obviamente, como modelo para nós pensarmos a nível internacional e global. Portanto, se calhar, começaríamos com o Carlos e com a sua apresentação. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu começo, antes de tudo, agradecendo, a organização, aos curadores, ao Nuno, ao Guilherme, ao Fernando, pelo convite para estar aqui. Eu tenho que dizer que não é um agradecimento protocolar, porque eu fiquei duplamente confortável de estar aqui, além dos amigos, pelo tema, como o Luiz antecipou, que é justamente o título da tese de doutorado que eu defendi em 2015, que deve se tornar, agora no próximo semestre, 3 livros, sobre essa ideia de como que a arquitetura e a infraestrutura podem se relacionar. Eu tento trabalhar isso de 3 maneiras, em 3 vieses, um viés um pouco mais ligado à história da arquitetura brasileira, um outro que apresenta as bases teóricas, e um terceiro pensando nas estratégias de projeto, como que essas questões podem aparecer como uma base de atuação para os arquitetos que estão projetando. Naturalmente, como aqui o vão é infinito, mas o tempo é curto, eu vou me deter à primeira parte, que é essa ideia do efeito colateral da arquitetura moderna brasileira, que eu acho que é um objetivo um pouco de ampliar o nosso diálogo e o diálogo com a exposição que está apresentada, no sentido de que nos interessa aqui pensar como que a arquitetura moderna brasileira funciona como uma base comum, como com referências comuns que podem nos apontar outros caminhos para o futuro. E eu acho que, nesse sentido, a ideia de que a arquitetura brasileira tem um caráter infraestrutural, principalmente nas suas manifestações dos anos 50, 60 e talvez até os 70, pode ser um ponto interessante para estimular a nossa conversa aqui. Deixa eu aprender aqui como... Aqui.
Bom, quando a gente fala da arquitetura como infraestrutura, um primeiro projeto que vem em mente é essa proposta utópica do Le Corbusier, que foi feita para Argel, mas também foi feita para o Rio de Janeiro, para São Paulo, Montevidéu e Buenos Aires, em que ele desenhava um edifício que tinha uma escala territorial, né? E era um edifício que ele era pensado até um certo ponto, porque ele era pensado nas suas interfaces com a paisagem, na sua escala territorial, na criação de solos artificiais, na acomodação de uma infraestrutura de deslocamento na metrópole que estava na cobertura, mas que os espaços individuais seriam construídos por cada usuário. Então, há aqui uma síntese muito bonita de uma concepção infraestrutural, mas, ao mesmo tempo, uma abertura ao cotidiano. Eu acho que essa síntese, ela é muito potente na medida em que ela diz que o arquiteto pode parar antes, né? Ele pode desenhar até um certo ponto e talvez interessem esses pontos que são de uma escala, que interferem na paisagem, que articulam as infraestruturas, e dali para frente a vida pode tomar conta daquela infraestrutura e ela acaba sendo uma infraestrutura permanentemente em transformação, que é outro aspecto que está por trás da ideia da arquitetura como infraestrutura, de pensar os edifícios não como objetos acabados, mas como sistemas que estão permanentemente em modificação. Quando eu tentei mapear como essas estratégias comparecem na arquitetura brasileira, eu vou falar um pouco sobre isso, depois eu entro em 3 projetos, muito brevemente, que nós trabalhamos no escritório, mas me parece que há, e eu chamo de colateral, esse efeito infraestrutural que a arquitetura moderna brasileira apresenta, pelo fato de que a ideia de infraestrutura, ou a ideia da arquitetura como um sistema aberto, ela não era propriamente um tema dos arquitetos modernos. Talvez ela tenha comparecido lá pelos anos 60, na história da arquitetura. No entanto, quando a gente observa um determinado modo de pensar a arquitetura dos arquitetos brasileiros daquele período, a gente vê que há determinadas preocupações que, por deslocarem a ideia da arquitetura dessas repercussões mais imediatas, programáticas e funcionais, elas acabam apontando para outras possibilidades que são muito mais talvez permanentes e também mais enraizadas no território e nas articulações que o edifício pode apresentar para além da função. Uma das estratégias é o desenho. Uma frase do Oscar Niemeyer ilustra muito bem isso, que ele dizia sobre os palácios de Brasília, que uma vez construídas as estruturas, a arquitetura já estava lá. E isso é um tema que comparece na arquitetura moderna brasileira de uma maneira bastante extensa. Esse desenho do Afonso Eduardo Reide, que é a estrutura do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, talvez seja um edifício seminal para uma geração, várias gerações de arquitetos brasileiros. Eu atreveria a dizer, o Ângelo não falou isso aqui, mas eu atreveria a dizer que a casa de fim de semana talvez tivesse uma outra forma, que não teria aquele equilíbrio entre a piscina e a casa, se não houvesse o Reide, com esse raciocínio que equilibra os esforços, e lança ali o peso da primeira laje, equilibrando o peso daquilo que está ali atirantado. Ou seja, existe uma genealogia nesse modo de pensar a estrutura como uma base determinante do desenho da arquitetura. É talvez um dos edifícios mais impactantes que a gente tem na história da arquitetura brasileira. Um outro princípio que está por trás dessa ideia, que talvez alimente essa possibilidade da arquitetura brasileira ser pensada como infraestrutura, é uma ideia que está num professor da FAUSP, que é o Flávio Mota, que ele dizia que a arquitetura brasileira tinha a capacidade de criar alguns espaços que não eram programados, e que não eram como o hospital, a escola, que eram reconhecidos pelo seu nome, mas que tinham, justamente por não terem um uso, uma função definida, a capacidade de acomodar os usos mais imprevistos. E ele denominou a isso de espaços significativos sem nome, que é uma denominação muito bonita, E a Marquise do Ibirapuera, aqui numa maquete inicial com uma outra formalização, talvez seja um desses espaços significativos sem nome. O Milton Braga, sócio da Marta, ele diz na sua tese de doutorado que a Marquise talvez seja a grande infraestrutura do parque, no sentido de que ela, justamente porque não tem uma função,
definida, porque é muito difícil dizer que aquilo tem uma função, mas justamente por isso ela é capaz de acomodar os usos mais imprevistos. E é também interessante pontuar que a marquise só seria possível naquele contexto, naquele momento e naquele lugar. Nos anos 50, o Brasil era um país com uma capacidade de transformação altíssima, porque era um país que estava em processo de urbanização acelerada, sem normas. Então, talvez isso não fosse possível aqui na Europa, que já está com um tecido urbano absolutamente consolidado, também não seria possível nos Estados Unidos, num contexto altamente normatizado. Mas foi possível no Brasil. Talvez não seria hoje mais. E é bonito pensar que é justamente porque ela tem 28 mil metros quadrados, ou seja, imagina propor hoje um edifício a um gestor público com 28 mil metros quadrados, ele vai dizer, para quê? Não, sem função definida, só para gerar uma sombra. Talvez a gente vá preso se a gente propuser isso. E, no entanto, é uma obra fundamental da arquitetura brasileira, porque ela extrapola qualquer tipo de funcionalidade imediata, e justamente por isso ela adquire uma capacidade de acomodar os usos mais imprevistos. Uma outra ideia que está por trás dessa produção dos arquitetos modernos aparece aí também na Ibirapuera, porém na Oca. A Oca, essa cúpula que era o pavilhão de exposições original, ela é um grande container fechado e que, no entanto, tem uma variedade de usos interna muito grande, justamente porque não é porque o Niemeyer talvez buscasse esse tipo de flexibilidade, mas ele buscava controlar a forma. Então, já que ele não tem controle sobre o que vai acontecer dentro, então faz um edifício bastante opaco, cria uma variedade espacial interna que consegue acomodar todos os usos e permite que a vida aconteça ali sem afetar aquela pureza formal da arquitetura. Nesse sentido que eu chamo de colateral, toda a consequência que se dá nessa busca de uma arquitetura que, em princípio, tem matrizes formais, mas que, em última instância, acabam repercutindo com uma longevidade maior numa oferta de espaços que tem uma variedade muito grande. E essa estratégia o Niemeyer reutiliza depois em vários projetos, e esse é um projeto da Universidade de Constantine, em que ele faz o pavilhão de aulas com vãos de 50 metros, balanço de 25, mas é uma caixa fechada, que tem uma certa permanência na sua presença na paisagem, mas ao mesmo tempo consegue acomodar uma diversidade de usos, que é mais ou menos o que ele faz também na Universidade de Brasília, no ICC. E isso, a matriz talvez desse projeto esteja, quem aponta isso de uma maneira muito bem, é o André Schler, que estava aqui ontem, num artigo sobre a Praça Maior de Brasília, em que ele aponta, isso aqui era um desenho do museu da Praça Maior de Brasília, que era aquela barra que aparece ali atrás. Aquela barra, uma barra com vão de 80 metros, balanços de 40, para ser um museu em que o Niemeyer desenha uma caixa absolutamente íntegra na paisagem, e no corte, com aquele croquis, da mesma maneira que ele desenha a planta, ele escreve mezaninos desmontáveis em plataformas, ou seja, o interior pode acomodar os usos mais imprevistos, mas a forma final está controlada. Isso nos liga ao Kohlhaas, talvez, quando ele diz nos arranha-céus norte-americanos que você tem uma certa presença urbana do edifício que é absolutamente comprometida com a paisagem e não revela uma certa variedade, diversidade, mutabilidade daquilo que ocorre no interior do edifício. Uma outra estratégia que a gente consegue mapear na arquitetura brasileira, e naturalmente aqui eu peguei um projeto de cada aspecto dessas estratégias, é uma polaridade ou uma oposição dialética entre o desenho do chão e o desenho da construção. Isso está presente, talvez, na grande parte da obra do Vila Nova Artigas, mas talvez a obra que melhor tenha explorado essa diferença de uma maneira radical tenha sido o pavilhão do Paulo Mendes da Rocha, em Osaka, de 1969, em que, para resolver um espaço absolutamente público, ele cria uma sombra em que ele reedita um artefato tecnológico muito potente, que é a cobertura da FAUSP, e cria ondulações na topografia que acomodam todos os espaços fechados. Essa polaridade, ela introduz uma outra questão, que é que você já mencionou, eu quase não precisava falar, porque você falou tudo que precisava,
né? Que é dessa polaridade entre espaço público e privado, ou o que é fechado e o que é aberto, né? Esse projeto é maravilhoso nesse sentido, em que ele consegue resolver todo o programa, né? Para voltar no tema do programa, que o programa ele já tem que estar resolvido quando a arquitetura chega, né? E ele resolve isso ocultando no que é fechado e na colina, esses espaços fechados, para quê? Para reforçar um sentido público, em que ele inclusive acentua a usar a mesma pavimentação da calçada no interior do pavilhão, né? Então, um edifício sem portas, como é a FAUSP, né? Como é um espaço significativo sem nome, que é o Salão Caramelo, né? Então, essas diversas manifestações da arquitetura brasileira vão reforçando, através de algumas estratégias, alguns sentidos que fazem com que o edifício se enraize de modo mais radical na paisagem, seja uma paisagem urbana, seja uma paisagem natural. E o último projeto dessa genealogia da arquitetura brasileira que eu gostaria de mencionar é a da Plataforma Rodoviária de Brasília, que talvez seja o projeto mais importante da arquitetura brasileira e um dos mais importantes de Brasília, né? Porque ele é o projeto que é talvez a síntese da ideia da cidade. É o lugar onde os dois eixos se cruzam, uma sombra é criada e ali acontecem todas as articulações. E é difícil dizer se isso é uma infraestrutura rodoviária, se isso é um redesenho topográfico, se isso é um edifício, se isso é um equipamento público, mas é talvez um pouco de cada coisa. E é bonito como o Luz Costa, desde o memorial descritivo do Plano Piloto de Brasília, já apontava essa descrição da plataforma. O Martim está aqui, fez um mestrado sobre esse edifício, né? Que não é um edifício, e que eu acho que é talvez uma obra que tem uma potência que nos conecta a esse tema da arquitetura como infraestrutura. No momento em que a arquitetura se dilui e desaparece, ela tem alguma possibilidade de se transformar em arquitetura. Então, acho que o tema talvez mais central de toda essa discussão é pensar como fazer com que o edifício deixe de ser um objeto colocado contra a paisagem e possa ser algo que redefine e redesenha a paisagem, e ao fazê-lo, a questão autoral se dilui, né? Não tem um autor, assim, todo mundo conhece o Oscar Niemeyer, a Catedral de Brasília, o Palácio, mas ninguém fala do Luz Costa. E, no entanto, o Luz Costa é aquele sujeito que fez essa obra, que é talvez a obra mais potente do conjunto inteiro, justamente por esse silêncio, né? Não é coincidência que nesse lugar, e não na Praça dos Três Poderes ou na Esplanada dos Ministérios, que houve as manifestações em junho de 2013, porque é um lugar que tem uma certa urbanidade condensada, para colocar um outro tema do Corras, né, que ele usa esse argumento no McCormick Center, lá em Chicago, e, no entanto, aqui em 1957, o Luz Costa já construía isso. E eu acho que isso nos traz um conjunto de referências que nos permite colocar essa questão em outros termos. Eu vou passar aqui brevemente para 3 trabalhos que a gente fez no nosso escritório, que eu não vou falar aqui sobre o projeto que está na exposição, que é a Galeria Cláudio Antujar, naturalmente, porque eu não quero fazer nenhum spoiler, né? Quem for à exposição vai ver o projeto, mas tem outros projetos que são anteriores a esse e que eu acho que tangenciam muito brevemente essas questões que eu coloco aqui. É claro que em outra escala, com todas as ressalvas possíveis, né, eu tenho que mostrar isso, mas são projetos que trazem uma inserção, às vezes, na paisagem natural, como o Centro Educativo Burle Marx, que é um primeiro projeto feito no Inhotim, que é um centro de arte contemporânea em Belo Horizonte, que é o mesmo local onde está a Galeria Cláudio Antujar, que está na exposição, e que tem uma preocupação aqui de criar 2 lugares. Um lugar de sombra, que a laje cria para gerar o acolhimento dos visitantes do museu, e um lugar de sol, que é essa laje vegetada que introduz no conjunto do parque uma nova paisagem, Opa! Onde que é a luz? Aqui. Então, há aqui uma certa implantação que é ambígua, na medida em que da cota de chegada se pode ir para a cobertura ou ir para a parte de baixo. E esse edifício está colocado sobre um lago, de tal modo que ele
mais do que se colocar como objeto contra a paisagem, ele é quase um complemento da paisagem. Então, nesse sentido, embora numa escala muito menor, é uma intervenção que tem um pouco esse sentido de complementar um determinado lugar que está dado. Um outro projeto que trabalhamos logo em seguida deste, uma galeria para um artista brasileiro, que é o Miguel Rio Branco, também no mesmo Centro de Arte Contemporânea, em que aqui havia uma questão que estava dada pelos curadores de fazer um espaço que pudesse abrigar obras do artista e que fossem modificadas ao longo do tempo. O artista está vivo, o acervo é muito maior do que a capacidade de uma galeria expor. Então, a ideia é que se fizesse um pavilhão com a maior flexibilidade possível. E daí, esse volume que flutua sobre a paisagem, ele se coloca criando um intervalo de sombra, que talvez a sombra seja uma grande questão, né, que a arquitetura moderna brasileira nos ensina, assim, a marquise é basicamente uma sombra, né, e criar a sombra como um lugar de intervalo, que é uma extensão, nesse caso, do paisagismo, e não tanto de um espaço urbano, era definidor da ideia do edifício. E, a partir disso, de uma variação da topografia, com um redesenho do chão, propusemos uma sala que ficava enterrada, a partir de uma ideia original dos curadores, que pudesse fazer com que parte do edifício aparecesse como um artefato construído, mas uma parte do edifício pudesse comparecer como um redesenho da topografia. Isso reduz a escala visível do edifício e, ao mesmo tempo, introduz um novo tipo de espaço no conjunto dos espaços de exposição do museu, quase como essa piscina que aparece, né, nessa imagem, mas que, no final, resulta nessa sala que tem uma luz de cima e que está oculta pela própria variação topográfica. E um último projeto me lembra aqui um pouco a preocupação da Cristina, que apresentou aqui antes, né, de que talvez a coisa mais importante que nós temos que cuidar é do desenho do chão, né, do chão urbano. E trabalhando na Praça da Liberdade, que é a praça em Belo Horizonte que reúne os edifícios públicos que fazem o governo do Estado, em meio a uma série de projetos muito importantes, como um edifício do Oscar Niemeyer, que eu costumo chamar de edifício mais bonito do mundo, né? Quando for a Belo Horizonte vão conhecê-lo, e uma obra do Paulo Mendes da Rocha e uma série de outros edifícios que contam um pouco da história da arquitetura local, coube-nos desenhar os intervalos, né, os espaços livres. E então fizemos todo o desenho desses espaços livres ao redor dos edifícios principais, e nesse lugar particularmente, que era antes um estacionamento, nos pediram que fizesse ali um lugar como uma sala de estar para que os estudantes que viessem visitar um centro cultural ao lado pudessem permanecer um pouco antes de entrar. E ao invés de desenhar mobiliário urbano, né, de uma maneira funcionalista, a gente achou que talvez, se a questão ali havia uma variação topográfica interessante, que podia ser redesenhada de tal modo que esse redesenho gerasse já as possibilidades de apropriação. Então, cabe aqui uma ideia que eu acho que talvez caiba nessa nossa discussão das infraestruturas, que é assim, como desenhar intervenções no espaço público que são mais permanentes e que, oferecendo possibilidades de apropriação, podem gerar, inclusive, possibilidades imprevistas, né? E essa ondulação pura e simples, que é basicamente o próprio piso mínimo que devia estar ali, ela elimina uma série de elementos que poderiam ter que ser colocados ali para que as pessoas pudessem usar. Ela funciona como esse lugar do acolhimento dos estudantes, mas ela também oferece, de alguma maneira, que a imaginação, como o Ângelo falou tão bem, né, possa ter lugar no espaço público. Acho que essa talvez seja uma questão central, né, que esse tipo de lugar precisa responder a ela. Bom, eu fico por aqui, eu acho que o mais importante é a nossa conversa. Eu agora vou dar a palavra ao Alexandre, mas, no entanto, há aqui uma questão que me parece muito importante, porque me parece que este painel é muito feliz por várias razões, porque temos
diferentes perspectivas a nível da promoção, se é promoção pública, se é promoção privada, e acho que essa multiplicidade e estes diferentes pontos de vista podem ser produtivos. Portanto, se calhar pedia ao Alexandre, exatamente já neste contexto dessa intervenção e de promoção pública feita pela Prefeitura, que fizesse um bocadinho a apresentação até para a nossa audiência se inteirar um pouco do trabalho absolutamente fundamental que tem sido feito. Queria só pedir para o cronômetro começar depois de fazer o agradecimento público aos queridos amínicos. Mas, Guilherme, eu preciso agradecer imensamente a lembrança e o convite seu, do Fernando, do Nuno, né? É um imenso prazer estar aqui, como se estivéssemos em casa, né? É a nossa casa, né? Da arquitetura, né? Aqui em Portugal, com os amigos, como o Ângelo disse, aqui na plateia tem queridos estudantes também da FAO, alguns do laboratório de projeto, do grupo de pesquisa de infraestrutura e de equipamentos, e boa parte do público muito jovem que vai atingir o século 22. Né? Porque a questão não é que o tempo não passa, quem passa somos nós pelo tempo. Então, o que eu queria falar é assim, primeiro circunstanciar a minha fala para não criar equívocos, que a palavra público cria muita confusão, né? Eu sou arquiteto da Prefeitura de São Paulo, de um escritório público de projetos ou de um estúdio municipal de arquitetura. E a minha fala sobre infraestrutura está circunstanciada dentro da produção coletiva do espaço público por arquitetos e engenheiros técnicos de carreira. Não sei se dá para entender em português de Portugal. Ou seja, eu sou arquiteto público de carreira, concursado, um arquiteto efetivo. E vou falar da efetivo da Prefeitura de São Paulo, seria da Câmara Municipal daqui do Porto, né? Ou seja, de um escritório público de projetos, que é um dos mais antigos do Brasil e que resistiu de 30 anos para cá, enquanto as máscaras caíram do estado do welfare state, o bem-estar social, teve reflexo em todos os continentes. E esses escritórios públicos de projeto começaram a ser desmantelados, que eu acho um prejuízo imenso. Mas o Departamento de Edificações, ou seja, o Escritório Público de Projetos, o Estúdio Municipal de Arquitetura, que trata dos projetos de obras públicas da cidade de São Paulo, ele, apesar de tudo, resiste a todo tipo de traição e maneira de destruir ele, porque ele é, na verdade, inconveniente para todos os lados, inclusive pelos próprios arquitetos. Não é muito conveniente o escritório público de projetos que antevê o objeto, né? Não é no sentido tecnocrático, de gabinete, os iluminados que ficam num gabinete decidindo como é que vai ser o planeta, mas é da difícil arte da construção coletiva da coisa pública, no âmbito da escolha do endereço. A escolha do endereço do lugar é a primeira arquitetura. E depois a definição, o que é que nós vamos fazer aqui, que é a arquitetura do programa, é uma autoria coletiva, que vai muito além do arquiteto com nome e sobrenome. E, por último, a arquitetura da construção, ou a arquitetura entendida como a arte de construir. Então, a difícil arte da construção coletiva, da construção, parece esquisito falar assim, que tem a ver também o encontro do que se refere à cultura construtiva, à cultura urbanística, que não é sinônimo de cultura urbana, e, sobretudo, a cultura arquitetônica, digamos, daqueles que estão naquele lugar, os diferentes, aqueles que constroem coletivamente, as diferenças construindo o lugar, o nosso lugar. E, acima de todas as culturas, urbana, urbanística, arquitetônica e construtiva, a principal das culturas, que é a cultura de projeto. Lá no Brasil, na 6ª série, no ensino fundamental, todo mundo sabe que a cada 3 casas que se constrói, uma vai para o lixo em forma de entulho, de escombros. Isso é a prova concreta da falta de cultura de projeto. 4/5 de tudo que é construído no Brasil é construção, vamos chamar assim, espontânea, um urbanismo espontâneo autoconstruído. Inclusive de milionário, não é só dos pobres, né? Então, é tudo, não existe, na verdade, aquilo que nós estamos nessa sala falando do que seria arquitetura erudita, né? De alta costura, né?
Infelizmente, no Brasil, vivemos num acampamento improvisado, né? E nós temos que fazer com que esse acampamento improvisado vire, na verdade, a parte mais virtuosa das infraestruturas, que é uma construção coletiva, de autoria coletiva e em construção, quer dizer, inconclusa no bom sentido e não precária, né? Como é que está 4/5 do Brasil. Para vocês terem uma ideia, sobre, do ponto de vista da importância da cultura de projeto, como é o assunto aqui nesses, agora, 10 minutos, que é só uma notícia, o que eu quero dizer, o que tem mais importante sobre cultura de projeto, da arquitetura pública, é isso que estou falando. Não estou negando a existência da arquitetura produzida pelo setor privado, mas como eu estou aqui como arquiteto da Prefeitura de São Paulo e também como professor de uma das escolas públicas de arquitetura, que é a FAUSP, na cidade de São Paulo, e que lá eu dirijo coordeno dois grupos de projeto, 2 grupos de pesquisa em projeto de arquitetura. Um trata de projeto de arquitetura de infraestruturas urbanas e o outro, projeto de arquitetura de equipamentos públicos, que é de onde eu saio da prefeitura, onde nós só projetamos equipamentos públicos, edifícios públicos, escolas, bibliotecas, teatros, piscinas públicas, mas também crematório municipal, cemitério, tudo aquilo que as pessoas não querem pensar e que não tem sentido fazer um concurso público internacional de ideias para Zaha Hadid projetar a ampliação da câmara frigorífica do crematório da Vila Alpina. Né? Então, esse tipo de coisa de concurso, né, concurso público de arquitetura, que todos os arquitetos que acabam de se formar com vocês e vão atingir o século 22, né, teria que ser encarado agora, imagino, que não é mais com nome e sobrenome, sim projetar coletivamente com o outro, com as diferenças, o que pode ser, na verdade, arquitetura produzida para quê? Então, arquitetura como infraestrutura, por quê e para quem, né? Porque, na verdade, eu queria colocar nesse sentido figurado, vamos construir essa imagem pelas palavras, já que eu não trouxe nenhuma imagem, porque eu sempre fico falando lá no grupo de pesquisa, né, e se nós todos fôssemos cegos? Né? Porque existe um apelo avassalador da arquitetura, da imagem, né? Mas se todos nós fôssemos cegos? Porque não dá mais para resistir a essa arquitetura, não sei se vai servir em português de Portugal, por exemplo, de um abajur em cima de um criado mudo. Né? A arquitetura de abajur em cima do criado mudo está extremamente sufocante no que se trata de infraestrutura de arquitetura pública. Isso é uma coisa que eu acho importantíssimo nós falarmos, porque onde estão os 700 quilômetros de trilhos, de bondes, que a cidade de São Paulo tinha? São coisas muito importantes. Por exemplo, eu queria colocar 3 questões infraestruturais que podem ficar enigmático para vocês. Por exemplo, 3 elementos importantíssimos do eixo XYZ, que é o canal, a ponte e a torre. Uma provocação. É isso que nós discutimos, é como se fosse uma conversa no laboratório de projeto da FAO. O canal, a ponte e a torre. Não são palavras, uma tríade de clichê para criar um efeito, mas quais são os desdobramentos da primeira arquitetura da humanidade, depois que saiu da caverna e da toca, que é o Panat, que é uma sucessão de poços e túneis para trazer água do pé de um rio subterrâneo e levar para o deserto. Aqui perto de nós, nos Pirineus, do lado da França, naquelas plateaux de calcário, tem uma das maiores cavernas da natureza do mundo. Imaginem só o grande vão, infinito vão, de 250 metros de diâmetro, caverna natural, de um rio subterrâneo em calcário, aqui perto, dos Pirineus, do lado da França. 250 metros de diâmetro e 194 metros de altura. Essa é apenas uma das cavernas das naves da natureza, num sistema subterrâneo de rios, né, e que a humanidade, nós, quando resolvemos sair do galho e ir para a toca, como componentes, nós resolvemos escavar todos os sistemas de canais e túneis, ou seja, nos tornamos, a humanidade, né, se tornou construtor de rios artificiais, a palavra canal assume uma magnitude importante, e de montanhas artificiais. Esse é o aspecto que seria os jardins suspensos da Babilônia, o conjunto Panat, que é o túnel canal e o aqueduto. Então, veja só,
o Escritório Público de Projeto da Prefeitura de São Paulo, que é mais antigo do que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, formada por jovens arquitetos que foram professores da FAU também, entre eles o Hélio Duarte e o Corona. Eles estavam projetando uma dimensão infraestrutural importantíssima, onde o equipamento público entra como infraestrutura, e que, por acaso, pela minha hipótese, foi abortado pelo Conjunto Arquitetônico de Ibirapuera, não pelo conjunto dos arquitetos, com nome e sobrenome, que fizeram o Conjunto Arquitetônico de Ibirapuera, mas para aqueles que são os formuladores, o cliente, que não ia suportar, por isso que eu perguntei, infraestrutura para quê? Porque o que estava sendo pensado em 1948, num momento otimista, no final da Segunda Guerra Mundial, com a formulação do welfare state, que pode, belinha no zero, recomeçar a construir tudo, em São Paulo, tinha uma proposta importantíssima, o que deu origem ao nosso escritório público de projetos de obras públicas, que era implementar 50 endereços das escolas Parque e Escola Classe, onde um dos grandes intelectuais brasileiros, o Anísio Teixeira, tivemos 2 grandes educadores no Brasil. Um foi o Anísio Teixeira e o outro Paulo Freire. Mas o Anísio Teixeira tinha um conceito muito importante, que ele dizia que a principal infraestrutura, na verdade, era ter o quê? Filosofia e artes, da creche à pós-graduação. Não interessa se vai fazer arquitetura, medicina, engenharia, piloto de avião, motorista de ônibus, todos juntos vão ter que ter filosofia, ou seja, saber o que quer saber, e saber que não é nada sem o outro, e artes de modo geral. Artes cênicas, artes plásticas, música, etc. Isso é a parte mais importante das infraestruturas, naquilo que eu costumo dizer, que a grande dificuldade da arquitetura da infraestrutura não está do ponto de vista físico-espacial, mas está no ponto da dificuldade da construção coletiva, no significa da infraestrutura, das mentalidades e na infraestrutura do imaginário. Essa é a coisa mais difícil de a gente realmente mobilizar como arquitetura de infraestruturas, porque o Parque de Ibirapuera foi aquilo que a elite dominante de sempre não ia tolerar que a filha da cozinheira, o filho do motorista, né, o filho do jardineiro tivesse filosofia e artes, porque seria a oportunidade de eles se libertarem. Então, como sempre, o poder ele é traiçoeiro, dissimulado e faz de tudo para desviar os recursos financeiros de todos, para abortar uma ideia do que, por isso, vou responder o seguinte, o que é arquitetura de infraestrutura? Eu diria que é um alicerce, ou seja, a infraestrutura da infraestrutura, que é o alicerce, as fundações éticas, coloco claro aqui nessa minha fala, se refere a uma infraestrutura humanista, social, pública e coletiva, que vai dar suporte a uma estrutura técnica e estética, né, um esqueleto de um prédio, para se configurar esse grande vão, esse abrigo, essa sombra, como o Carlos falou, poético, mas uma poesia construída, como eu disse, uma arte de autoria coletiva em construção, e não esse acampamento improvisado, onde 4/5 da população tem que construir, 4/5, tudo é construído no Brasil, sem nada, sem esgoto. Infraestrutura significa água tratada e o esgoto tratado. Não vai dar tempo de eu falar, faltam 2 minutos para acabar de falar, mas eu diria assim, quem quiser ver nossos sites lá da FAUSP, metrópolifluvial.fau.usp.br, eu só queria lembrar que eu estou vendo algumas pessoas aqui do IAB daquela época, quando foi feito o Congresso Brasileiro, o 19º Congresso Brasileiro Lúcio Costa, homenagem ao Lúcio Costa, cuja temática era arquitetura, cidade e natureza. Ele foi um congresso feito nos anos 90, em São Paulo, preparatório para Rio 92, aquela conferência do meio ambiente. E nós fizemos no Museu de Escultura, trabalhei no Paulo 10 anos, lá no Museu de Escultura, só com o casco, que é uma defesa que a gente faz de casco universal, como infraestrutura, que não vai dar tempo de falar de casco universal agora aqui, mas o Museu de Escultura estava com o seu casco pronto e foi instalado lá uma exposição sobre os Tietê, os rios e o desenho da cidade. Isso é uma coisa muito importante, que não dá para ter relação, porque aqui os rios em Portugal têm uma relação muito boa, então não sei se eu vou conseguir transmitir para vocês, mas infelizmente no Brasil todo, todos os rios de todas as cidades brasileiras são canais de esgoto a céu aberto, fedorentos,
não é um líquido, é um creme asqueroso, infeccioso e perigosíssimo para a saúde pública. A arquitetura como infraestrutura garantia a segurança, o conforto e a salubridade para a pessoa não ficar doente. E a melhor condição de arquitetura como infraestrutura é tirar a pessoa desse estado hipnótico, abduzido, insano, de modo de pensar errático, ou seja, um erro recorrente, de ficar abduzido pelo capital e pela essa forma destrutiva de um planeta de 7 bilhões indo para 10 bilhões, que não consegue se organizar coletivamente para a natureza construída. Então, isso é super importante, senão a gente vai ficar continuando a conversar de surdo e mudo. Desculpa que eu tive um equívoco, Guilherme, proposital, porque é diálogo, né? Eu digo que não é sinônimo de conversa, é uma conversa dialógica. Eu fiz questão de fazer, como sempre lá na FAO, uma certa provocação pinga-fogo aqui para a nossa conversa. Obrigado, Alexandre. Talvez a questão que é profundamente colocada aqui pelo Alexandre é que esta questão da infraestrutura, não só a infraestrutura pode ser um conceito profundamente aberto, portanto, é o esgoto, mas através do esgoto se pode ampliar ao equipamento social e a toda essa possibilidade de transformação participada em relação a essa transformação. A questão que colocava desde já é esta ideia de se, de facto, e porque o Departamento Público em São Paulo, com a atividade de projeto, portanto, e essa cultura de projeto que aqui foi referida, nós em Portugal não temos, ou fomos perdendo isso, portanto, essa dimensão, e como é que essa relação é feita, porque o que está antes da infraestrutura, a infraestrutura da infraestrutura, é o poder, de facto, e são as leis, são os regulamentos, são as políticas públicas. Portanto, de que forma é que nós podemos procurar dar uma resposta, conciliando isso dentro dos tempos do mercado e neoliberais que temos, como é que nós conseguimos conciliar essas diferentes forças, fazendo valer esse processo participado, coletivo e eminentemente público? Complemente um pouquinho. Eu acho que, pessoal, infraestrutura é sinônimo de Estado. É sinônimo de ação coletiva pública, obra pública. Vou falar, desculpa não citar Portugal, vou citar a França, o Vauban, Canal do Midi, ou todos os sistemas de canais artificiais da França. Tá? Luís XIV tinha 2 braços, o direito militar do Vauban e o esquerdo do André Lenotre, que ele chamava carinhosamente de o jardineiro, foi o tutor do Luís XIV, que, na verdade, fazia aquelas obras que o pessoal pensa que são jardim de Versalhes e tudo, mas é um sistema sofisticadíssimo de vasos comunicantes para manter aquele chafariz, na época que não tinha energia elétrica, por Luís XIV ficar saltitando com a corte. Aquilo é um sistema ultra sofisticado de infraestrutura, por Luís XIV ficar indo lá para cá e para lá, né, se divertindo no jardim, enquanto o braço direito, armado, militar, do Vauban, fazia todo o sistema de canais artificiais convergindo a Paris. Todos os rios naturais da França, todos convergindo a Paris. E praticamente a geração do Vauban, um pouco antes, transformou a Península Ibérica numa ilha, com o canal de Languedoc, o canal de Midi, ligando Bordeaux a Marselha, 7. Então, para não falar do Frederico II, da Alemanha, né, todos os canais, Mittelland Canal, ligando todos os rios, né, do Oder até ao Reno. Ou então, mais atrás ainda, ou quase contemporâneo do canal de Midi, Pedro Grande, onde São Petersburgo é apenas um pormenor, como o Marcelo falou, um componente infraestrutural de um sistema de interligação dos rios da Rússia, digamos, ocidental, ligando o Nieva, o Moscova e o Don, lá, a parte que chega no Mar Negro, ligando o Mar Branco, o Mar Báltico e o Mar Negro.
ou então Stalin, já com a Transiberiana, ligando Moscou a Vladivostok, Estreito de Bering, com as cidades que cruzam os rios naturais, ou seja, uma dimensão que vai além, volto a repetir, infraestrutura é poder, infraestrutura é o Estado, mas tem um Estado totalitário, rolo compressor. Qual é o Estado que nós podemos construir lá no Brasil? A verdadeira república, ou seja, coisa pública, democrática, ou seja, construção coletiva, verdadeiramente participativa, e não ficar esse gugu-dadá de jardim da infância, de post-it, que é uma palhaçada sem tamanho. Porque no Brasil, não sei como está aqui em Portugal, vai falar de projeto participativo, é uma coisa completamente absurda, trata as pessoas, os seres humanos, como idiotas. Né? Então, é super importante a gente saber o que é de fato ser arquiteto e ser político. Todo ser humano é político. Eu gosto muito, estou tentando me controlar, Guilherme, para não falar da Hannah Arendt. Fala. Mas, Ana, uma coisa é o planeta, outra coisa é o mundo. Nós vivemos no mundo, não é isso? O labor, o trabalho, a ação. Infraestrutura é ação coletiva, ação. Não vou falar mais da Hannah Arendt, mas só por isso. Então, o que eu quero dizer? Arquitetura é carreira de Estado. Carreira não no sentido carreirista ordinário, oportunista, né, daquele que quer ser carreirista, né, subir escala. Mas é uma carreira de Estado. Isso tem que ser uma meta para nós todos no planeta, que está indo para 10 bilhões. Né? A nossa casa, né, ela não tem recursos na geladeira, como se diz. Nosso planeta não tem recursos para ter 10 bilhões de pessoas com essa mentalidade, com esse imaginário errático. Nós temos que rever nosso padrão cotidiano de viver, né? Para fazer com que a nossa infraestrutura de imaginário e da mentalidade seja viável para nós convivermos com alegria, juntos, os diferentes, e construindo essas esquinas culturais pelo planeta. Pelo mundo, não pelo planeta. Carlos, se calhar agora, dentro das questões aqui, polémicas e exacerbadas, obviamente colocadas aqui pelo Alexandre, do ponto de vista de um escritório privado, portanto, e eu creio que os projetos do Inhotim têm dimensões interessantes, têm uma dimensão paisagística, uma dimensão aberta até a nível do programa, dessa relação do mundo natural com o mundo artístico, portanto, que são bastante relevantes. Queria saber um pouco como é que essa perspectiva e essa relação com o poder, porque também há uma relação com o poder, como é que ela pode ser feita, como é que ela é feita, como é que se responde positivamente, construtivamente. Creio que já vimos hoje algumas obras onde se procura fazer esse valer dessa dimensão coletiva do espaço público e portanto, para não dizermos que não há nada a fazer do ponto de vista privado e da pequena escala, porque a questão da escala depois é outra questão que é importante. Essa escala da cidade, estava a pensar a nível infraestrutural, acabei por não dizer na introdução, mas, por exemplo, no caso do metro do Porto, aqui no Porto, poucas oportunidades existem de pensar a cidade hoje, porque está tudo fragmentado em operações fechadas sobre si mesmo, e esse pensamento global, como é que ele pode entrar sobre a cidade no momento em que ele é absolutamente fundamental? Me parece que a arquitetura, cada ação sobre a cidade tende a destruir um pouco da cidade. Esse que é o problema. A arquitetura opera pela negação. E a gente tinha um professor na escola de arquitetura que dava aula de saneamento, que ele dava as perguntas e as respostas. Você tinha que dar a mesma resposta. E tinha uma que eu demorei a entender, mas hoje eu concordo, que dizia: o que é o arquiteto? O arquiteto é o destruidor do meio ambiente natural. Essa era a definição que ele dava. Daí eu acho que assim, o grande desafio e a grande dificuldade, seja no contexto privado, em que você é contratado por clientes que têm determinados interesses, seja na instância pública, e já tive a oportunidade de estar também nessa instância durante alguns anos dirigindo o Departamento de Planejamento Físico da universidade, e que é a universidade pública, e que enfrentando esses mesmos desafios de desconstrução daquele sistema, como fazer com que as intervenções possam melhorar
o contexto em que ele se coloca. Em diversas instâncias, seja no contexto imediato, dessa relação mais objetual que o edifício pode estabelecer com um lugar, seja de como que ele se insere numa lógica mais extensa de um raciocínio de infraestrutura, ou seja, na capacidade que a arquitetura pode ter, embora pequena, talvez isso fosse uma crença moderna, hoje talvez a gente não tenha tanto, né, de induzir um modo novo de pensar, de estar no mundo. Né? Durante muito tempo, a arquitetura moderna acreditava nisso. Talvez seja o grande equívoco, a grande inocência da arquitetura moderna, seja imaginar que a arquitetura tem capacidade de transformação. Né? Mas que a transformação tem que ser anterior. Ela tem que acontecer na formação do sujeito lá no início da escola. Né? Não adianta, né, chegar com a arquitetura no último momento em que ele não vai fazer a menor consequência na vida das pessoas. Ou seja, eu acho que, independente do contexto, cada pequena modificação na cidade pode ser pensada segundo um olhar que vai buscar a transformação positiva daquelas vidas que estão ali envolvidas naquele momento, ou pode ser uma mera ação especulativa ou uma mera pesquisa autoral, né, que eu acho que talvez seja um dos grandes problemas que a arquitetura sofre, né, quando se diz sobre essa necessidade de uma construção coletiva. Né, eu acho que há uma questão estruturante de pensar a arquitetura como infraestrutura, talvez em última instância passa pela diluição da autoria, de pensar que os produtos arquitetônicos são, por excelência, coletivos, porque não é um arquiteto que pensa sozinho, tem um monte de gente que participa da elaboração do edifício que sequer é mencionado, né? E é intergeracional. Né? Não é uma coisa que se restringe a um momento e os edifícios permanecem e as pessoas passam. Você falou isso também. Né? Eu acho que essa talvez seja uma questão que pode recolocar a arquitetura numa posição muito mais enraizada na sociedade do que ela está hoje, se pensarmos nesses dois aspectos. Sim, pensando sobre esse aspecto, quer dizer, assumindo que cada escritório pode dar uma contribuição e cada escritório tem, obviamente, o tal domínio que está antes da infraestrutura, que é o domínio da legislação, das políticas governamentais, que determinam, de facto, muito daquilo que depois permitirá alguma transformação dentro das condições e, acima de tudo, num contexto altamente problemático nós temos hoje com as alterações climáticas e com toda esta transformação. Quer dizer, nós temos de falar, no caso das intervenções em São Paulo, que são nas condições mais terríveis de habitar um determinado território, mas temos hoje um conjunto de questões, e há investigação, eventualmente, de caráter mais especulativo hoje, que procura exatamente responder a essas questões, o aumento, portanto, o crescer do nível médio do mar e que isso vai afetar com todas... Portanto, e essa resposta só pode ser feita exatamente nessa dimensão infraestrutural. Mas nós temos aqui um contexto de urgência, mas as urgências aqui, portanto, até que ponto é que temos que recolocar essa questão da infraestrutura como uma questão central hoje? Mas se me permitir falar uma coisa que é importante, desculpa eu repetir isso. O Brasil tem 5.570 municípios. A França, que é do tamanho do estado da Bahia, tem 6 vezes mais municípios que o Brasil. O fenômeno de metropolização é a prova concreta da injustiça social. Um desmantelamento, não vejo graça nenhuma no fenômeno metropolitano, a não ser criar essa mentalidade, esse imaginário errático, né, e só contribuir para formar aquele cinturão do exército industrial de reserva de pessoas completamente aflitas. O Brasil está completamente desestruturado nas suas redes de cidades, no aspecto de infraestrutura regional e infraestrutura urbana. Por exemplo, se faz o principal aeroporto, né, do Atlântico Sul, da América do Sul, sem trilho. Você faz um porto de mar sem trilho. Aqui em Leixões tem os trilhos chegando. Trilho, né? Só dá para entender português e português. Então, existe, na verdade, uma falta de cultura de arquitetura pública, cultura de projeto de arquitetura pública, porque, né, esses apenas 5.000
570 municípios que tem o Brasil, que deveria multiplicar muito mais, sequer tem equipe técnica, não é de ser tecnocrata, mas técnicos, arquitetos, engenheiros. O estado de São Paulo, que tem 750 municípios, tem vários municípios que não tem ninguém, nem engenheiro. E essa questão da arquitetura do programa, eu volto a repetir, não é figura de linguagem para dar efeito, é uma construção coletiva, por isso que eu falo que a arquitetura é uma carreira de Estado. Não pode um escritório privado falar para o Estado que vai fazer. Isso nós falamos no Brasil, que é amarrar o cachorro com a linguiça, ou dar a chave do galinheiro para a raposa. Não sei se em português de Portugal. Então, isso, por mais bem intencionado, professorzinho, que sai, sabe, ganha prêmio, isso é um verdadeiro absurdo, você amarrar o cachorro com a linguiça. A definição do objeto, que chama-se termo de referência é uma decisão pública e coletiva, feita por um escritório público de projetos, que não são os 3 arquitetos iluminados na sala que vão definir o que é objeto. Isso aqui é uma construção que vem ao longo do tempo. E eu digo mais, é uma sabedoria na arte, nos 6 verbos da cultura de projeto da arquitetura pública, que demanda tempo de convivência juntos. Eu vou dizer para vocês quais são os 6 verbos: planejar, projetar, orçar, construir, manter e avaliar, formando um círculo, uma espiral virtuosa de cultura de projeto. Porque só quem já fez a manutenção do prédio que projetou, já projetaram casas privadas, por exemplo, sem corrimão, a pessoa se arrebenta, quebra os 2 braços, ou que não tem ralo para a água escoar. Isso não pode fazer teste, cobaia, com dinheiro público, de imposto das pessoas que trabalham, que é uma injustiça social tremenda. Quem paga imposto são os trabalhadores. E todas as obras, projetos de obras públicas, não pode fazer experiência com o cidadão que paga imposto. Então, cultura de projeto é muito importante. E um arquiteto, você tem 3 maneiras de escritório público de projetos de participar. Arquitetos e engenheiros de carreira, concursados como eu, têm os cargos de confiança a cada 4 anos, que entram e saem com os prefeitos, governadores ou presidentes, que oxigenam e criam uma situação dialógica, e tem os contratados. Então, tem os concursados, os comissionados e os contratados. Os contratados, eles vão construir coletivamente isso, e, evidentemente, com a inércia bem-vinda do corpo de carreira que fica, porque 4 anos equivale a 4 semanas. O pessoal entra de maneira presunçosa, a equipe de confiança dos prefeitos e governadores entra de maneira presunçosa, que acha que vai raciocinar no poder público como se fosse a padaria da esquina. Eu sou um bom empresário particular, então eu consigo administrar essa prefeitura que não tem capacidade de se administrar, como se fosse a mesma coisa. Isso é uma maneira presunçosa, prepotente, de reinventar a roda sextavada, e é daninha, nociva para a cultura de projeto da arquitetura pública. Um escritório público de projetos tem que ter pelo menos 2/3 de carreira e 1/3 de confiança. Cargo, quer dizer, um amigo do rei. Sabe aquela coisa? Um amigo do rei que vem junto abanando o rabo e vai em volta. Esse, o Vauban, ou André Lenotre. Então, esse daí, ele vai, entra e sai, e é bom que cria uma situação dialética, uma conversa como aqui, dialética, e oxigena, como também os estagiários do escritório oxigenam, anima a gente. Agora, não é possível você, a cada 4 anos, como numa praia, destrói tudo e começa do zero. Cultura de projeto, desse principal escritório público de projeto do Brasil, você mostrou o corte da engenheira, né? A Carmen Portinho, que implementou a Escola Nacional de Desenho Industrial, a grande engenheira brasileira, né? Que é a Carmen Portinho, do escritório público de projetos do Rio de Janeiro, que foi destruído com essa política neoliberal. O que é ser destruído? É só não fazer concurso. Por exemplo, eu já estou há 30 anos na prefeitura, falta 8 anos para me aposentar, então, se aposenta, morre. Ou morre, atropelado com a bicicleta, acabou. Não tem concurso, não tem concurso. Agora, se você tem um escritório público de projetos, isso vale para a Europa também, que não tem o que fazer na Europa também, como no Brasil. O que os arquitetos e engenheiros vão fazer aqui na Europa, se não tiver, não é que
A administração pública é, digamos assim, um lugar confortável, né, para você ficar lá com o seu dinheirinho. Não, é uma responsabilidade pública de trabalho. É uma responsabilidade pública, coletiva, de engajamento político. O ser humano é um ser político, está no mundo, e nós precisamos ter uma ação para transformar o nosso lugar. Isso é muito importante, essa questão. Caso contrário, nós vamos fazer o quê? Qual o papel? Claro que eu estou falando, volto a repetir, eu não estou negando a existência do setor privado, de projetar lojas, projetar prédios de escritórios, sede de empresas. Como aqui estavam me explicando que era uma fábrica de garrafa. Olha que espaço maravilhoso. Mas eu estou falando do espaço de propriedade pública, empreendimento público, feito com dinheiro público e mantido pelo setor público. Porque a palavra público, lá na FAO, por exemplo, em São Paulo, no Brasil, o pessoal confunde propositalmente isso. De uso público, uso habitual. É uma confusão que quem está falando isso não está falando, digamos, de maneira nociva. Mas esse tipo de ingenuidade é pior, porque é para, digamos, inocente e útil para destruir tudo que é público, né, coletivo. Isso é super importante. 40 anos que um arquiteto presta concurso, entra com 30 anos e sai com 70 anos de idade, se a cada 4 anos tiver concurso público, significa que 10 gerações vão conviver. O Carlos está com 30 anos, acabou de entrar uma equipe, eu estou com, sei lá, 50 e o Luiz com 70. Então, o Carlos vai viver, de agora até os próximos 4 anos, né, dos 30 aos 34 anos, com o Luiz que está com 66, e vai sair daqui a 4 anos. E eu que estou no meio do caminho, vou conviver com essa equipe que entrou e com a equipe, ou seja, de viver com a diferença de geração. Isso, para a equipe de carreira de técnicos, isso é infraestrutura, no ponto de vista de definir o objeto, o termo de referência. Não é possível, eu gostaria de expressar o meu ponto de vista. Eu acho um verdadeiro absurdo um amigo do rei, né, num acordo de copa e cama, definir sorrateiramente, a boca pequena, o que deve ser infraestrutura para um país, para um estado, para uma cidade ou para um quarteirão. Antigamente era com a caneta hidrocor, agora com o maldito SketchUp. Então, isso é muito importante. Eu vejo ali que temos, não sei se são estes 3 minutos que temos para o final, mas se calhar abria agora a possibilidade de perguntas por parte da audiência. Guilherme, Nuno, então, fala, não, é preciso o microfone, creio eu. Olha, a minha não é uma pergunta, é só uma explicação, uma precisão. Eu vou deixar a pergunta para a audiência, que eu acho que deve ter muita gente querendo perguntar, o Nuno vai falar também. É uma explicação porque acho que o público português, e mesmo o brasileiro, talvez não acompanhe uma parte importante de alguma coisa que o Alexandre disse, eu queria explicar. Em 1948, o governo do Estado de São Paulo constituiu o chamado Convênio Escolar e criou um grupo de arquitetos dentro do governo do Estado que projetou um sistema de escolas públicas que incluía teatros, e as escolas eram as escolas parque, as escolas classe, baseadas na proposta pedagógica do Anísio Teixeira, e foram construídas muitas unidades pelo Estado, não é? E justamente quando vira a década de 40 para 50, em 1951, portanto, 3 anos antes do 4º centenário de São Paulo, em 54, há uma decisão dentro do governo de cancelar essas construções desses equipamentos para investir todo o dinheiro na construção do Parque Ibirapuera, que foi o grande monumento do 4º centenário. Então, é um pouco por isso o que ele disse, e eu queria esclarecer para a plateia. Bom, eu queria dar aqui só um contributo, mais que uma pergunta. O Boigas dizia que a cidade é uma questão política, inclusivamente a escolha do arquiteto é uma questão política.
E o que nós temos achado é que os arquitetos têm ficado muito no desenho e pouco na política, na minha opinião. Mesmo quando o desenho faz política, porque o faz, transforma a realidade. E não é à toa que Barcelona, por exemplo, hoje é a cidade que é, desde que Boigas tomou, enquanto arquiteto, numa relação com o poder do Maragall, a possibilidade de decidir a política pública. Contratou os chamados 12 lápis de ouros, 12 alunos, bons alunos da faculdade, novos, sem grande experiência, é verdade, sem grandes vícios também, com 2 bons professores da faculdade e começaram a desenhar da microescala à macroescala da cidade. E isso fez toda a diferença numa cidade que já era por si relativamente planeada desde o plano de Cerdá. O que eu quero aqui referir é que no exemplo de Portugal e no Porto em concreto, ontem estava a falar com o Fernando, o Fernando dizia que o grande legado da Escola do Porto teria sido a capacidade de desenhar o chão. Desenhar aquilo que era público e com a capacidade de oferecer a vida social no bom desenho, da calçada, do desenho comum do espaço público, como infraestrutura. E lembrou-me exatamente de Barcelona, tal como acontecia na altura, que o hall, não sei se vocês dizem o hall, mas o vestíbulo da habitação é rua. Ponto final, parágrafo. O que é que aconteceu aqui com o exemplo que o Luís deu do metro do Porto? Que é um bom exemplo. Na altura foi o maior concurso de construção da Europa. E resultou, eu lembro-me quando era miúdo, havia umas piadas sobre o metro do Porto. Lisboa tinha metro e o Porto não tinha. Então no dia 1 de Abril, que era dia das mentiras, saiu uma notícia no jornal e que dizia sempre que metro do Porto está criado, vai-se criar e tal. Não, era mentira, era dia 1 de Abril. Até que houve um prefeito, um presidente de Câmara, que teve uma visão, conhecia a realidade dos fundos comunitários, sabia que Portugal estava num momento de recuperação do atraso infraestrutural que tinha antes da entrada na União Europeia e viu a oportunidade de criar uma infraestrutura, curiosamente tem 70 km de via, menos 2 do que em São Paulo. Portanto, agora temos quão felizes nós somos, tendo em conta a população de São Paulo e a população da área metropolitana do Porto, e que teve uma visão muito clara e concreta que, na visão dele, dizia, na cidade da Escola do Porto, uma infraestrutura tem que ser desenhada por um arquiteto. E isto foi uma mensagem muito clara, muito política, muito precisa, tanto que os vários concorrentes, os consórcios, construtores, tecnologias, um foi buscar Eduardo Souto Moura, o outro Álvaro Siza e um terceiro Alcino Soutinho. Independentemente daqueles que ganhassem o concurso, seguramente ia ficar bem desenhado. O Eduardo Souto Moura diz que desenhou porque iam todos beber um copo e ele era o único que ia trabalhar. Os outros pensavam que a decisão não era feita no desenho. E então ele quis dar esse contributo, contado pelo Eduardo há 2 semanas. Bom, eu queria com isto dizer o seguinte. E conseguiu-se desenhar o que é hoje uma infraestrutura capaz de definir e de melhorar o território, não só enquanto infraestrutura de transporte, naturalmente, que fica bem desenhada, as estações são bonitas, como a capacidade de essa infraestrutura definir a qualidade do desenvolvimento urbano envolvente. Hoje o Airbnb está provado que se fixa a cerca de 15 minutos a pé de uma linha de metro. Portanto, a capacidade, o potencial de desenvolvimento urbano fica marcado por essa infraestrutura, mas teve esta visão também, de certa forma, ingênua, positiva talvez da minha parte, ingênua por outro momento, quando me perguntavam como é que foi possível que a infraestrutura do metro, que era uma coisa subterrânea, muitas vezes aqui no Porto, por questões físicas, desenhou a superfície, que o metro, como aqui Matosinhos passa a superfície, e um dia responderam, foi por uma simples e única questão. E eu perguntei qual. É que era o governo a pagar e quem geria eram os municípios. E isso não entendi. É que os municípios, segundo contavam, que fazia a gestão do metro do Porto, sempre pediam, como o metro passa aqui à frente, vai ter que recuperar este espaço público. E já agora,
o espaço público mais à frente e mais à frente. E teve a capacidade política de convencer um governo central, não o governo municipal, de fazer esse investimento na requalificação do espaço público. Hoje, o Metro do Porto tem uma imagem muito bem conseguida e conseguiu, para além da infraestrutura, naturalmente, de reconversão viária, do trilho, também conseguir melhorar o que era a superfície da cidade e potenciar esse desenvolvimento. Na minha perspectiva, que sou uma pessoa muito positiva face à coisa, eu eu acredito muito no que é o público, tanto na infraestrutura pública como na maneira de fazer essa infraestrutura. E esta aqui, neste caso, é um exemplo, porque foi feito por um arquiteto que trabalhava na prefeitura. Infelizmente, não digo neste caso, porque neste caso correu muito bem, mas infelizmente, normalmente, esses nossos colegas que trabalham nessas infraestruturas públicas de projeto não têm as condições que nós próprios temos, como eu tive, montar um escritório bem assessorados, com bons engenheiros, com colaboradores, para conseguir fazer um bom projeto. Muitas vezes tem muita outra dificuldade. E isto condiciona naturalmente o desenho do dia-a-dia, que muitas desses lápis não se tornam ouro porque falta a visão política da coisa. Como positivo que sou, eu acredito que alguns casos como este, do caso da arquitetura, da Real Vinica, da recuperação do Guilherme Machado Vaz, nosso colega, muitas outras coisas podem acontecer. Agora, aquilo que eu faço, um apelo normalmente, e que as pessoas muitas vezes, talvez no Brasil aconteça mais, e é verdade que na gestão do Haddad tivemos o Fernando Melo Franco, que eu conhecia do Museu dos Coches, que assumiu essa missão de ir ter um cargo político para conseguir definir o território. Que era o apelo que a cidade, sendo uma decisão política, que naturalmente não tem que ser por um arquiteto, mas se o arquiteto for partícipe, não apenas para desenhar a infraestrutura pensada por outro, mas fazer ele próprio essa decisão, talvez tivéssemos melhor cidade. Do ponto de vista de gestão dos recursos financeiros públicos, para países como o nosso, que tem recursos, porém é muito injusto, é muito mais barato que a arquitetura seja uma função de carreira, como de Estado. Isso que eu não sei se ficou claro. A arquitetura é uma função de Estado. Tem que estar na Constituição brasileira que a arquitetura é uma função de Estado, assim como o advogado, setor jurídico na Constituição brasileira, para poder se estruturar, né, de maneira permanente os escritórios públicos de projeto ou os estudos municipais de arquitetura, para dar todo o amparo, inclusive digamos assim, sempre atualizado, e é muito mais barato do ponto de vista de investimentos públicos e vai gerar muito mais trabalho, porque imagina só a FAO todo ano formam 150 arquitetos e tem muitas escolas públicas de arquitetura no Brasil. E nós temos que ter uma tríade bem-vinda que seria, não exclui as escolas privadas de arquitetura, mas as escolas públicas, sobretudo, qual é a missão dela? Não é que todo mundo que sai da escola pública tem que ir para a arquitetura pública e para a cultura de projeto de arquitetura pública, mas se existem as escolas públicas de arquitetura, tem que ser pensado no âmbito das infraestruturas urbanas, equipamentos públicos e habitação produzida pelo poder público, que eu não vou ter tempo de falar aqui, que seria o casco universal. Então, essas questões, que também é infraestrutural da habitação. Então, esse tipo de situação tem que ser vista, porque se num vértice estão as escolas públicas de arquitetura, no outro, os escritórios públicos de projeto, o terceiro vértice, representado lá no Brasil, aqui acho que é o colégio, né, Álvaro? Aqui, lá é o CAL. Nós lutamos não sei quantos anos lá no Brasil para ser implementado o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, agora nós temos que ter os arquitetos, sejam públicos ou privados, mas mais os privados que têm seus escritórios, que é legítimo do mesmo modo, consigam ter num vértice, que é o CAL, no outro vértice, as escolas públicas de arquitetura, que não exclui as privadas, também inclui. E no outro, os escritórios públicos de projetos municipais, estaduais e federais, mas também é uma matriz, porque lá no Brasil você tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Ainda por cima temos agora o Ministério Público, que também tem equipe técnica.
O Ministério Público também tem arquitetos, né? O juiz também tem arquiteto. O vereador e o deputado também têm equipe técnica com arquiteto, engenheiro. Então, seria extremamente otimista se nós tivermos essa base, esse alicerce ético. É isso que eu queria colocar. Tem vários tipos de ética, da dominação, da destruição, de subjugar o outro, mas a ética, se for humanista, social, pública e coletiva, construir junto com as diferenças, visando o bem-estar social, individual, né? Quer dizer, as estruturas ambientais urbanas a serviço da melhoria de todos. Então, acho que vai ser uma grande oportunidade de inventarmos o que nós vamos fazer, né? No que seria o espaço do devido, transformar-se. Do ponto de vista da arquitetura das infraestruturas, que eu acho que é interessante pensar nisso como os condensadores sociais, já que eu falei lá das cidades aqui ligadas à questão das infraestruturas, os condensadores sociais da arquitetura construtivista russa. É uma coisa importantíssima a gente colocar nessa dimensão da cultura de projeto, da arquitetura pública, que é o espaço do transformar-se, transformar o lugar. Por isso que a primeira arquitetura é a construção coletiva do lugar, que é pura infraestrutura, que é pura transposição, não é só o in-between space lá do time do interior-exterior, é o entre para nos transformar. Quer dizer, no sentido do espaço social, o lugar entendido como espaço social. Por isso que eu insisto nos escritórios públicos de projeto, como matriz para definir o objeto, a definição do objeto. Quando vocês disseram ontem à noite que foi feito por um arquiteto de um escritório municipal da Câmara, eu achei uma maravilha. Isso aqui, muito bom. Mas é raro. Como no Brasil, é raro. Geralmente, o arquiteto, com todo o respeito a nós mesmos, mas nós arquitetos temos um ato falho. Geralmente gastamos dinheiro dos outros. Geralmente a gente gasta muito dinheiro de um cliente, seja ele público ou privado. Estoura orçamento. O Parque de Ibirapuera estourou orçamento e foi proposital. Se eu não quero que aquele projeto que é educar a filha do jardineiro, do motorista, da cozinheira, ela não vai mais ser cozinheira, ela pode escolher o que ela quiser, porque ela vai ter filosofia e artes. Ela pode ser maestra, pode fazer biologia, o que ela quiser. Vocês acham que a elite dominante do Brasil ia suportar que a filha da cozinheira, do jardineiro, do motorista, iam frequentar a escola pública gratuita de tempo integral? Manhã teria matemática, português, física, à tarde teatro, natação, música. Vocês acham que elas iam tolerar filosofia, saber o que quer saber? É por isso que ela não suportou um presidente que agora é candidato ao Prêmio Nobel da Paz, tanto preso. Então, é isso. Então, inventaram. Vamos fazer Quer inventar uma coisa para acabar com tudo? Por isso que eu não acredito em Olimpíadas. Nunca Portugal entre nisso, em Olimpíadas, Copa do Mundo, quarto centenário. Porque o arquiteto faz essa cereja do bolo que desvia a atenção. Brasília, só vocês, quem já saiu Brasília à noite, esses traz 4/5 é autoconstruído, é só ver as luzes de Brasília. Aquele mall lá de Brasília é insignificante. Aquilo é o gatilho, que é essas palavras que eu não suporto, que é de guerra. Os arquitetos gostam de usar termos que é do Aníbal e do Amílcar, das guerras púnicas. Gatilho, tática, estratégia, território, são só palavras de guerra. Lá no Brasil, não sei se aqui está com isso. É só isso, só usam termos de guerra, gatilho, alavanca. Nem o Vauban falava assim, nem os traficantes da favela falam assim. São todos ursinhos carinhosos, é igual o Poderoso Chefão. Então, o que está acontecendo é isso, é uma verdadeira falta de objetividade política de construirmos nosso lugar, que é por infraestrutura. Muito bem. Já recebi aqui, vamos terminar.